Então, vou falar um pouquinho agora sobre vetores e funções. Vamos lá. A gente já utilizou vetores antes, mas vamos lá. É o seguinte, vetor é uma forma de você armazenar dados em uma variável só, tá? Mais de um dado em uma única variável. Então, eu estou criando um vetor aqui chamado LEDs. Eu também tento declarar esse vetor, eu tento dizer qual é o tipo do vetor, tá? Então, eu estou criando um vetor LEDs que tem 6 elementos. Então, entre colchetes, eu coloco a quantidade de elementos que esse vetor tem. Eu sei que ele tem 6 elementos, porque são 6 LEDs, né? E é do tipo inteiro, certo? É... Aí, quando eu crio uma variável normal, eu digo isso aqui, né? Por exemplo, é igual a 9, digamos. Como eu estou criando um vetor, eu tenho que dizer a quantidade entre colchetes. E eu passo os valores entre chaves e separados por vírgula. Então, se vocês contarem aqui, eu tenho do 6 ao 13, eu tenho um total de 6 elementos. Que eles estão armazenados nesse vetor aqui, LEDs, do tipo inteiro, né? Então, como é que eu faço para, por exemplo, saber qual é esse valor 9 aqui? Como é que eu faço para acessar esse valor 9, por exemplo? A gente tem que acessar, na verdade, a posição desse vetor, certo? Ele tem 6 elementos, ok? Porém, ele começa na posição 0 e vai até a posição 5. Então, esse é o elemento da posição 0, elemento da posição 1, elemento da posição 2, elemento da posição 3, 4 e 5. Então, ele tem 6 elementos, vai da posição 0, que é a primeira posição, até o 5, que é a última. Inclusive, isso já me facilitou aqui porque eu já criei um for, né? Eu criei um for iniciando no valor 0, ok? Esse i aqui, eu vou até mudar esse nome de, vou chamar de pos, de posição, né? Pos, pos. É a posição do elemento no vetor. Então, eu estou criando um for aqui, começando da posição 0 do vetor, então começando desse elemento, certo? Ele tem 6 elementos, então ele vai até a posição 5, certo? Eu estou fazendo um for aqui indo da posição 0 da posição 5 e dando um incremento na posição. E aí eu estou dizendo que o. E essa aqui é a parte mais importante, tá? Eu estou dizendo que o pin mode, o modo do pino, é uma saída nesse vetor LEDs aqui, nessa posição. Então, para a gente acessar o elemento, é só a gente colocar o nome do vetor e entre colchetes, aqui eu tinha colocado entre colchetes a quantidade de elementos, certo? Aqui, quando eu vou querer acessar o valor entre colchetes, eu coloco qual é a posição do elemento que eu quero. Então, esse for aqui começa na posição 0, depois posição 1, 2, 3, até a posição 5, que é a última. Então, aqui eu já estou acessando, eu já estou dizendo que todos esses elementos do vetor, ou seja, todos esses LEDs aqui, né, são saídas, ok? E eu coloquei um blinkzinho aqui, eu coloquei um blink para acender o LED que está na posição 5, ou seja, esse último aqui, né, o 13. Vamos ver se vai ser esse LED aqui que vai acender mesmo. 13 é a última, tá na posição 5, né? Aí, ó. Esse aqui é o LED que está acendendo porque eu coloquei o LED na posição 5. Mas, por exemplo, se eu colocasse o LED na posição 2. 2. Na verdade, tá acendendo e apagando o terceiro LED, né? Porque começa 0, 1, 2. Então, foi o terceiro valor. Que, no caso, está na porta 10. Se a gente for ver aqui, o terceiro valor é da porta... o 10 é o terceiro valor do vetor mesmo. Ok? Então, isso que é um vetor. Não tem muito mais além disso. É basicamente isso, um vetor. Vou aproveitar já para falar sobre funções também. Bem rapidinho. Só bem básico de funções, na verdade. Não muita coisa. A gente já está utilizando funções, tá? Essa void setup, void loop, elas são funções. Elas são funções do tipo void, ou seja, que não me retornam valores nenhum, não me retornam nenhum valor. Mas, por exemplo, quando eu tenho lá, eu vou inventar aqui, tá? Digamos que eu tenho um potenciômetro aí, eu estou dizendo que a leitura é igual ao analog read do potenciômetro, ok? Imagina que isso aí existe. Imagina que eu tenho um potenciômetro aí e estou fazendo uma leitura. Essa analog read é uma função. Eu estou passando esse parâmetro aqui do potenciômetro. Esse é um parâmetro que a gente passa, tá?
E esse valor é retornado aqui para essa leitura, né? Mas eu vou fazer bem básico sobre funções aqui, só essas funções void mesmo, são mais simples, bem basicão, tá? Então, eu vou criar aqui, por exemplo, uma função void acende LED 0, ok? Coloco, abre e fecha parêntese, abre e fecha chaves. E aqui nessa função eu vou colocar tudo que eu quero. Então, vou chamar aqui na verdade de blink LED 0, certo? Não sei se blink tem um Y ou não, mas tudo bem. E aí essa função vai fazer um blink do LED 0, certo? LED na posição 0. E aí o que eu tenho que fazer quando eu quiser utilizar essa função, é só chamar ela. Como assim chamar? É só escrever aqui blink LED 0, ponto vírgula. Só que tem uma coisa, como eu criei ela aqui embaixo, certo? Eu criei embaixo do código, eu tenho que fazer que nem uma variável, né? Quando eu crio ela antes para usar depois, eu tenho que declarar, certo? Então, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? É só colocar o nome da função, ponto e vírgula, para eu declarar ela. Então, pronto. Então, essas funções não ficam se repetindo, tá? A única função que se repete aqui no Arduino é essa void loop. Essa void loop, na verdade, é um while, a estrutura de repetição while, né? Só que infinito, fica se repetindo sempre. Então, beleza, eu criei aqui essa função, eu defini ela aqui em cima, né? Quer dizer, eu declarei ela aqui em cima e criei ela aqui embaixo, né? Defini ela aqui embaixo. E aqui no loop eu só preciso chamar ela, certo? Então, se tudo der certo, aí, ó, pronto. O loop fica sempre chamando essa função e essa função faz essas coisas aqui. Que acender e apagar no LED. Qual é a hora de eu criar funções? Eu posso criar mais, né? Esse código aqui é o meu código principal, né? O loop é o meu código principal. Então fica mais limpo o código. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função para acender o LED 1. Faz a mesma coisa que pro LED 1. Eu vou também criar aqui uma para acender o LED 5. Fazer um blink no LED 5. Certo? Então eu tenho minhas funções aí. Eu vou fazer o seguinte, então. Primeiro fazer o blink do LED 0. Depois o blink do LED 1. Depois o blink do LED 5. Lembrando só que eu tenho que declarar aqui em cima, né? LED 5, LED 1. Ok, Start Simulation. Pronto. Primeiro ele faz o LED 0, LED 1, LED 5. Se eu invertesse a ordem, né? Isso iria inverter também. Vai ser 0, 5, 1 agora. Então 0, 5, 1. Ok. Só uma coisa. Se eu criasse essas funções cá em cima, em vez de lá embaixo, se eu colocasse aqui antes do setup, eu não precisaria fazer isso, tá? Eu gosto de fazer isso, assim, de declarar elas aqui em cima e criar lá embaixo, porque eu acho mais interessante a primeira coisa que a gente vê ser o setup e o loop. Mas é a opinião minha, tá? Então tem que saber que se colocar embaixo, tente declarar aqui em cima. Se colocar aqui em cima, não tem problema. Funções tem muito mais coisas do que isso. Dá para se retornar valores também, passar parâmetros. Só que para esse curso aí tá tranquilo, só a gente saber isso, tá?